oi, viajantes da vida! Bem-vindo, meu amigo, bem-vinda, minha amiga. Fim do ano tá chegando, e fim do ano tá chegando, parece que aquele desespero aumenta, né? Começar a pensar na questão das festas de fim de ano, no Natal, no Ano Novo, nas contas que vão aparecer em janeiro, começar a pensar em finalizar as tarefas, os trabalhos que precisam terminar esse ano. Você deixou algum projeto pendente aí do ano passado para esse? Pois é, não pode transferir para o próximo, né? Vamos ver se a gente conclui aí os projetos que faz. E aí muita gente chega e diz assim, ai, tá tão difícil viver. Sem dúvida nenhuma que tá bem difícil viver. É conta para pagar, é crise climática, imagina, dezembro a gente já tá cozinhando aqui, né? E aí a gente começa a pensar também, olha, crise climática, fome no mundo, cataclismos naturais, não tá fácil viver. Eu até concordo com você. Mas, gente, pensa bem, se não tá fácil viver, imagina as outras pessoas que podem estar estressadas que nem nós. Eu não tô não. Mas que podem estar nervosas, que podem estar preocupadas, que podem estar passando por apertos. Quando junta dois filhos encapados, costuma sair faísca, né? Então, nosso vídeo de hoje vai trazer uma mensaginha legal aqui do nosso André Luiz, no Agenda Cristã. Ô livrinho bom, pequenininho, fácil de entender, fácil de ler, mensagens curtas para pensamentos longos. E ele vai tratar de uma questão interessante. Se é difícil viver, conviver, meu povo, está um desafio maior ainda. Conviver está mais complicado ainda. É um tal de divisão na sociedade, é um tal de gente que junta com você para fazer um trabalho, depois se encosta lá e deixa você trabalhando sozinho. É um tal de gente falando da gente, coisa que a gente não fez. E a gente fica triste, às vezes a gente fica magoado, mas espera aí, que são 10 dicas só que o André Luiz diz para mudar um pouco. Não lá fora. André Luiz não diz que nós vamos mudar os outros, mas ele propõe para nós uma mudança de comportamento nossa. Uma mudança nossa para olhar aí, ó, o entorno da nossa convivência, aquele parente difícil, aquele colega de trabalho que parece intragável, não tem? De vez em quando a gente não tem vontade de fazer aquela prece assim, Deus me dê paciência, porque se me der força eu estrangulo. Pois é, muitas vezes a convivência, os atritos, têm a ver com fragilidade dos outros. Ah, mas eu vou encarar todo mundo como frágil, eu vou baixar a cabeça para o malvado bater. Não, nada disso. Nós vamos impedir o mal todas as vezes que o mal nos ameace. O que nós não vamos fazer é usar os mesmos argumentos, as mesmas ferramentas que os maus usam para nos ferir. E aí que entra o André Luiz, aqui no Agenda Cristã, que está com essa capinha linda que a gente catou lá na internet, uma capa mais antiga. A capa nova está tão simplesinha, tão verdezinha, que eu resolvi não colocar para vocês não. E do meu livro e entregar muito a minha idade aqui para eu poder mostrar a minha capa do meu livro para vocês. Então, fica essa daí que é ali no meio termo, ali né? A década de 1900, entre 2010, entre 2010 e 2015. Aí acabei entregando mais ainda, mas estava desencarnado em 2010, em 1910, tá, gente? Mas vamos com o André Luiz aqui, porque ele vai tratar exatamente disso. Aquelas pessoas que às vezes são grosseiras, ríspidas, ou então aquelas pessoas como nós vemos hoje. Olha só, esse livro sim, esse livro é da década lá de 1970, 1960, mas não parece que ele foi escrito hoje? Não parece que ele escreveu ontem para a gente poder ler hoje? Ou então ele escreveu hoje de manhã para a gente poder ler de tarde, se você estiver me assistindo mais tarde? Claro que esse vídeo foi de manhãzinha, né? A gente quer acordar junto com vocês. Vocês repararam que a postagem agora é 6 horas da manhã? Pois é. Mas, olha o que o André Luiz nos diz sobre essas 10 dicas de convivência. Presta atenção. Não se agaste com o ignorante. Certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram o seu caminho. E outra, evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas. Permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Minha gente, a gente de vez em quando se depara com isso. Ainda mais nesse período aí de
pessoal lendo e estudando por 3 linhas do Insta, por 3 linhas do Facebook, por 3 linhas no WhatsApp, não quer ler texto de um livro, não quer pegar uma obra, ler inteira, não quer pegar um artigo, ler inteiro. Então, ó, a ignorância ali, gente, não é brutalidade, não é falta de educação. A ignorância que o André Luiz fala ali é falta de conhecimento. E de vez em quando você tem que ensinar várias vezes para aquela pessoa que vai trabalhar com você como é que faz. Ou então você tem que chamar a atenção para o seu aluno estudarem mais, porque eles estão lentos para aprender. Tudo isso tem que acontecer. Mas, fica aborrecido não, fica aborrecida não. Porque olha só, se nós estamos aqui, se você está raciocinando comigo nesse momento, é porque a gente teve condições de aprender. Nós tivemos condições de estudar. Se esse vídeo chegou para você, vocês não fazem ideia do quanto que eu tive que estudar, como é que edita, como é que grava, como é que faz roteiro, só para a gente estar trabalhando aqui agora na internet. Imagina o conteúdo, quanto que eu tive que estudar para chegar aqui, ó, no Agenda Cristã do André Luiz e perceber que essa mensagem aí, que é em nosso benefício mesmo, para o bem de nós mesmos, ela foi lá colocadinha para a gente lidar com a questão das dificuldades de convivência. Então, às vezes pode parecer difícil conviver com aquelas pessoas que são ignorantes, que conhecem pouco das coisas da vida. Calma, paciência com elas. Essas conseguem atrapalhar menos a nossa vida e não farão de dolo, não farão de má vontade. Elas fazem o errado porque elas desconhecem. Mas as de baixo não. As de baixo são complicadas, né? Quanta briga no Facebook, quanta briga nas redes sociais, quanta briga nas famílias por causa das pessoas fanatizadas. Hoje o fanatismo é político. Já foi fanatismo de futebol, já foi fanatismo de escola de samba, já foi fanatismo religioso. Ah não, ainda é fanatismo religioso, né? Tá certo. Ainda é fanatismo religioso de muitas pessoas. Pois é. Mas essas pessoas fanatizadas, olha que interessante, olhar para elas como prisioneiras. Mas elas estão presas em quê, Maurício? Elas estão presas naquela maneira dela ver, de achar que só elas que têm razão, de só o jeito delas de pensar é que é o certo. E todo mundo que está errado está longe, está fazendo diferente, está errado. Todo mundo que está fazendo diferente tem que ser combatido. Porque normalmente os fanatizados, eles não ficam quietinhos no fanatismo deles, né? Eles não ficam ali só cuidando da sua religião, ou então cuidando do seu partido político, não, ou cuidando do seu time de futebol, não. Eles querem que você pense que nem eles. Eles querem que eu pense que nem eles. E aí nessa hora não tem jeito não. Ó, é evitar aborrecimento. Tem hora que é melhor deixar um tolo falar do que ficar debatendo com ele gastando nosso tempo. A gente não pararia para ficar conversando com um cachorrinho que está latindo lá do lado de fora de casa, perturbando o nosso sono. Por que nós vamos falar com uma pessoa fanatizada que às vezes está numa condição de menos capacidade intelectiva do que o cachorrinho que está latindo lá fora? Estou querendo agredir ninguém não, mas o fanatismo é uma forma de embotamento intelectual, sim. E aí a gente começa a perceber o seguinte, nossa, o André Luiz está vindo direitinho, mas e aí? Vou deixar tudo acontecer? Vou deixar passarem por cima de mim? Não, em momento nenhum está sendo dito isso. Vocês vão ver que nas 10 dicas que o André Luiz dá para nós, em nenhum momento ele diz assim, olha, baixa a cabeça, seja passivo, não reaja. O não reaja tem a ver com não reaja com a mesma violência com que você foi agredido, com que você foi agredida. Mas olha só, isso é uma coisa interessante, porque aí eu falei de agressão e de vez em quando tem pessoas que são agressivas. Que o André Luiz foi muito bonzinho e ele chamou só de malcriados. Olha que interessante. Não se perturbe com o malcriado. O irmão intratável, na maioria das vezes, tem o fígado estragado e os nervos doentes. Vou parar aqui porque o outro já é diferente. Mas olha só que coisa interessante. De vez em quando você pega uma pessoa grosseira no trânsito. Sabe lá o que ele passou? Sabe lá se teve uma boa noite de sono? Se não brigou em casa antes de sair? Se não está com tanta dívida que não está conseguindo nem pensar em ser educado com as pessoas? Pois é, o malcriado, no mínimo, está estragando a saúde do corpo físico, como o André Luiz ali, ó. Tem o fígado estragado, os nervos doentes. Então, paciência com ele. Falou uma besteira, xingou um palavrão, não xinga de volta, que senão você se nivela com ele. Eu me nivelo com ele se eu responder um palavrão também. Então, deixa passar, respira fundo, se precisar, faz a prece, Deus me dá força, porque me dá paciência, porque se me der força eu estrangulo. Faz essa, pede paciência aí. Mas não responde ao malcriado com malcriação também. Senão não vai dar muito certo. Aí vem outra questão. A outra questão são aquelas pessoas que são assim, devagarinho, né?
que tem dificuldade, que fica ali, eu não sei se eu posso, eu não posso, talvez eu não consiga, você pede ajuda, ela nunca está pronta para te ajudar. Olha isso. Ampare o companheiro inseguro. Talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Excesso de quê, Maurício? Excesso de conhecimento, excesso de segurança, excesso de capacidade de fazer. A criatura insegura, aquela aí que você pede ajuda e ela diz que não pode, que não está preparada, que ela não tem condições, ela pode estar com medo de errar. Claro que no fundinho, isso aí esconde orgulho. Mas ela pode estar com medo de errar e mostrar que é incompetente, ou que a gente acha que ela é incompetente, né? Então, paciência aí, ó. Ele pode não ter a segurança que a gente já tem, mas nós podemos não ter a segurança que outras pessoas, ó, muito mais experientes, muito mais inteligentes que a gente pode ter. Então, se a gente precisa dessa condescendência, é melhor a gente doar primeiro. E aí, muitas vezes, aparece lá no atendimento fraterno da Casa Espírita alguém dizendo assim, poxa vida, né, eu ajudei tanto fulano não reconhece. A ingratidão faz muita gente querer paralisar. E a ingratidão é um grave problema de relacionamento, não é? Pois é, olha o que o André Luiz vai dizer. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente é desorientado ou inexperiente. Pois é, eu fiquei pensando assim, que negócio é esse de inexperiente? Tá passando pano quente? Tá passando a mão na cabeça? Mas olha para a criança, principalmente para a criança ali na primeira infância. Ela não é egocêntrica? Ela não acha que todo mundo tem que fazer por ela e ela não precisa fazer por ninguém? Já experimentou pedir o seu filho de 6, 7 anos para pegar a sacola de lixo e colocar do lado de fora? Quanta encrenca que não tem às vezes? Eu tô vendo desenho, eu não posso fazer isso, tá pesado. Às vezes um saquinho de lixo de nada, tá pesado. Pois é, mas a gente faz, a gente dá comida, a gente carrega a mochila quando leva para a escola. E aí vem a ingratidão. Pois é, paciência, porque esse ingrato aí, ó, ou ele é desorientado, ou ele está muito inexperiente ainda na vida. É uma criança egocêntrica, que muitas vezes está na fase adulta, tá, gente? Mas é uma criança egocêntrica. E dizer uns não de vez em quando, para esse ingratinho aí, de vez em quando ajuda ele a acordar, viu? Porque de vez em quando nós mesmos é que damos sinal de que as pessoas podem pedir, tirar de nós, e elas não precisam nem agradecer, porque a gente está sempre pronto para servir. Então aprenda a dizer uns não de vez em quando para educar o outro. Não é dizer não porque agora não ajudo mais porque foi ingrato. Não, olha, agora eu não posso. Da outra vez você me pediu, mas agora eu não posso. E aí a pessoa vai parar para pensar, eu tenho que valorizar mais aquela pessoa que me ajudou. Mas o André Luiz prossegue. Ajude ao que erra. Seus pés pisam o mesmo chão. E se você tem possibilidade de corrigir, não tem o direito de censurar. Essa é uma questão. E aí, olha ali, porque essa possibilidade de corrigir não é necessariamente corrigir o outro. Que primeiro ele diz assim, olha, aquela pessoa que hoje errou, ela pode estar cometendo um erro que a gente já cometeu lá atrás. Ou pior, ela pode estar cometendo hoje, a gente se escandaliza e esse erro a gente vai cometer lá na frente. Então, se a gente pode corrigir, pode ser corrigir o outro, dizer, não faça isso, faça de outro jeito, melhore a sua performance, ou corrigir a nós mesmos. Se nós reconhecemos que nós estamos na mesma estrada, pisamos no mesmo chão, como o André Luiz diz ali, ou seja, nós cometemos ou estamos passíveis de cometer os mesmos erros. Então, nós vamos corrigir os outros e corrigir a nós mesmos com suavidade. E não o direito de criticar, aquela crítica forte, virulenta, que denigre, que abaixa, que rebaixa a criatura em vez de melhorar, em vez de elevar. Então a gente tem que estar muito atento para isso. E aí o André vai prosseguindo, porque a gente tem que chegar no fim desse curta para ele não virar uma palestra, né? Bem que daria, viu? Com essas 10 dicas daria. Desculpe o desertor. Ele é fraco e mais tarde voltará à lição. 8. Auxilie o doente. Agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Então, duas coisas que às vezes nos agastam por motivos diferentes. O desertor, que é aquele que às vezes via colaborar com a gente. Hoje é dia de faxina lá no centro. Você marca com 10 pessoas, parece que tem 2. Aí as outras 8 vão ligar, vão dar desculpa, são os desertores. Ou então os desertores de tarefas mais sérias mesmo. Desculpa aí, ó, perdoa, porque essa criatura não está madura ainda para entender o valor do trabalho. Ela não está madura ainda para entender o valor da lição, como o André Luiz diz ali. E pior do que isso, se ele hoje deixou a tarefa pelo meio, lá na frente a vida vai convidar ele a fazer de novo? Vai convidar ela a fazer de novo? Agora, com relação ao doente, por favor, né? Ó, esse corpo aqui é físico. O meu já está ficando velhinho. Esse corpo aqui pode adoecer.
Então se a gente às vezes, mas fulano tá lento, a mamãe tá com 80 anos, tem medo de subir e descer a escada, paciência. Tá repetindo muito o que fala, paciência. Porque a gente hoje está com um corpo saudável, mas não sabe como é que vai ser daqui a pouco. No momento que eu gravei esse vídeo, eu recebi a notícia de um amigo muito querido, muito ativo, um pé de boi, né? Desse que a gente fala que trabalha, que de repente está lá internado fazendo uma cirurgia de cálculo renal. Então, a gente nunca sabe quando que o nosso corpício aqui, vai dar um defeito e a gente vai estar na condição do doente. Então agora agradeçamos e não vamos ficar criticando, vamos auxiliar. Tá precisando de ajuda aí? Quer que eu assuma uma parte do seu trabalho para você se cansar menos? A gente pode, a gente deve. E aí o André Luiz vai trazer um dado que eu acho que é bastante complicado, que eu tive que trabalhar isso na semana antes de gravar esse vídeo, eu tive que trabalhar bastante isso. E conversei com algumas pessoas muito inteligentes que me fizeram perceber as coisas de outro jeito. Olha aqui que interessante. Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Mas não é. Porque de vez em quando as pessoas, poxa vida, estão me caluniando, estão falando isso de mim, mas eu não sou isso. Vamos viver de um modo que os nossos atos falem por nós. E outra coisa, né, meu povo? Se nem Jesus conseguiu a unanimidade, e ele que só veio ensinar o amor, que dirá a gente que fala umas bobagens de vez em quando, que faz umas bobagens de vez em quando. Outra questão importante, você acha que Jesus estava preocupado que os fariseus gostassem dele? Que os romanos gostassem dele? Que eram as pessoas equivocadas, violentas, hipócritas daquele tempo? Pois é. Então se a gente se depara com um acusador, com um caluniador, uma caluniadora, uma fofoqueira, aquela fofoqueira, a vizinha fofoqueira que fala o que não acontece, né? Coitada dela, deixa de lado. Se é uma pessoa assim, pensa assim, ainda bem que não sou eu o marido dela, ainda bem que não sou eu a mulher desse cara. Pois é exatamente isso. Porque esse caluniador, essa pessoa que normalmente fala mal da gente, não faz o que a gente faz. E aí, como o André Luiz diz, ele não conhece o nosso caso. Ele não sabe por que a gente está fazendo o que está fazendo. Ele não sabe qual é a nossa história. E, principalmente, tem olhos de malícia. Então, fala supondo que nós fazemos aquilo que ele mesmo faria, aquilo que ela mesma faria. É assim que fazem as fofoqueiras, né? Elas põem na ação dos outros o pensamento e as ações que elas mesmas fariam. E aí, olha só que interessante. Fizeram perceber o seguinte, olha, se uma pessoa assim, vamos pensar, imagina um fariseu criticando Jesus, ele fica assim, o fariseu não gosta de mim, o fariseu falou mal de mim, ele diz assim, que bom, seria preocupante se esse fariseu gostasse de mim. Então, algumas vezes, olha aí para o seu acusador, olha aí para o seu caluniador e vê se aquilo que ele está falando de você, pela pessoa ruim, pela pessoa má, equivocada que ele é, não é um elogio em vez de ser uma crítica, não é? Porque vindo dele, que não tem credibilidade nenhuma, é até uma crítica. Seria perigoso se as pessoas desonestas, mau caráter, ficassem elogiando a gente. Aí a gente ia ficar preocupado, que ia ser meio parceiro deles. Mas, fechando aqui a dica de convivência, André Luiz diz, perdoe o mal, a vida se encarregará dele. Olha que coisa interessante. Aqui, André Luiz faz igual Jesus. Desata e deixa aí. Ele não diz assim, olha, o mal vai ser feliz, pode ficar tranquilo, deixa ele passar. Não, a vida vai se encarregar dele. Não é minha ameaça não, tá, gente? Não é ameaça. Mas pode parecer, né? Eu perdoo, mas a Deus vai fazer justiça. Isso não é perdão de verdade, não. Mas o que o André Luiz está dizendo ali é o seguinte, as pessoas más, as pessoas perversas, as pessoas equivocadas que praticam o mal, elas criam para elas condições de sofrimento. Então a gente não precisa fazer nada. Perdoa, o perdão faz bem para quem perdoa. O perdão não limpa a falta de quem cometeu a falta. Então, se a gente seguir essas 10 diquinhas aqui do André Luiz, a gente não vai mudar o mundo, mas a gente vai mudar tanto a nossa maneira de ver o mundo. Me diz aí o que você acha. De vez em quando, não somos nós os que precisam desse carinho, desse perdão, desse cuidado, dessa tolerância? Porque tudo que a gente falou aqui, muitas vezes a gente é assim, sou eu que tenho que ter para com o outro. Mas, muito frequentemente, são os outros que têm que ter para com a gente. Às vezes é a gente que é ignorante, a gente que é mal criado, a gente que é inseguro e espera que os outros sejam bons para nós. Então por que nós não vamos ser bons para os outros? Fica aí essa dica do André Luiz, ou melhor, ficam essas 10 dicas do André Luiz. Se você gostou do vídeo,
se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like, a gente está tentando fazer tudo bem. Se não gostou, pode deixar um dislike também. Mas diz aí por que você não gostou. Fiz muita gaiatice hoje? Tava muito animadinho? Gente, toda vez que a gente entra aqui e fica diante de vocês, eu tô animado, eu tô feliz, porque eu tô fazendo uma coisa que eu gosto muito. E que me faz sentir muito bem, faz me sentir muito útil. Então, se você também quer se sentir útil, pega o link desse vídeo que você gostou e manda para os seus amigos que de vez em quando estão com um cachimbo caído aí, achando que viver é difícil, que conviver é mais difícil ainda. Sim, viver é difícil, conviver não é fácil, mas a gente pode melhorar dentro da gente para viver melhor. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!